Convenhamos que o assunto bola de ouro na teoria já passou, e falar sobre os méritos e deméritos que envolverão o prêmio seria completamente chover no molhado. Você já sabe a minha opinião, você mesmo deve ter uma opinião, e já escutou de tudo um pouco sobre a premiação considerada mais controversa da história, ou pelo menos uma das mais controversas, no mínimo, com certeza foi. Você já tá cansado de saber de tudo que ocorreu e dos desdobramentos gerais. E convenhamos, vida que segue. Se o Vinícius ganhasse, vida que segue. Se o Rodri ganhasse, vida que segue. Mas o próprio Rodri vem fazendo questão de alfinetar concorrentes e até mesmo o Vinícius dando declarações polêmicas referentes à premiação. O Rodri, pintado por muitos como um cara que não queria polêmicas, sem redes sociais e consequentemente bonzinho, vem dado algumas farpas e alfinetadas em relação a Vinícius Júnior. Vem se autoafirmando inclusive o verdadeiro merecedor do prêmio, de uma forma até quase que sem necessidade. O prêmio já aconteceu, o Rodri já foi coroado, mas ele faz questão de reafirmar toda a situação do próprio prêmio que ganhou, até porque sabe muito bem que a crítica não foi bem unânime em relação à sua premiação. Na verdade, as próprias pessoas lá na época da France Football gritavam por Vinícius Júnior. Ninguém pensava que o Rodri ganharia, só mesmo os europeus, que fizeram questão de fazer aquilo que os europeus mais gostam, perpetuar os próprios europeus. Dito isso, o Rodri não cansou de falar o que pensa e dessa vez chegou a ir incisivamente para Vinícius Júnior, que dessa vez perguntado, deu um ponto final à história do jeito Vinícius de ser. Deixa seu like e se inscreva no canal e vamos ver toda a repercussão de mais uma polêmica envolvendo o prêmio que parece interminável. Não é segredo para ninguém que Rodri Hernandes já havia distribuído algumas zoeiras pro Vinícius Júnior, entre elas, claro, poucos dias depois da premiação, quando numa reunião e comemoração com os companheiros de Manchester City, Rodri já havia soltado poucas e boas em relação a Vinícius. Quando a música apenas dizia bela tchau, o Rodri decidiu dar uma aprimorada e dessa vez decidiu entoar um canto para Vinícius. Vinícius Tchau se tornou o que Rodri cantou naquele momento. Se liga aí. Na época, muitos internautas que se comoveram até com a forma do Rodri estar sendo vaiado e hostilizado, chegaram a dizer que era totalmente injusto colocar ao Rodri a alcunha de alguém vilão, já que a premiação foi legítima em relação pelo menos aos votos populares, que não houve roubo em si no sistema de votação e que o Rodri até então não tinha a culpa de ter sido eleito o melhor do mundo e que na verdade respeitava o Vinícius, que não faria nenhuma demonstração de deboche em relação ao prêmio, e a Vini, que respeitaria a situação independentemente do que ocorresse e que estava apenas recebendo sua honraria. Pois é, isso foi dito. E aí, tempos depois, justamente tendo vazado esse vídeo, a coisa começou a apertar para o Rodri, que a partir daí se tornou alguém muito mais visado para ser criticado, pois aparentemente se sentia superior a Vinícius. Muitos que defenderam o prêmio de Rodri em relação a Vinícius afirmavam que pelo fato de Rodri ter formação acadêmica, merecia muito mais a própria premiação, que por ele ter formação acadêmica, tinha mais prestígio no futebol. Mas o que um jogador de futebol em si, principalmente Vinícius Júnior, poderia ter ou tem a obrigação de ter formação acadêmica aprimorada? Isso não faz sentido algum. O Rodri ser um cara exemplar na sua vida em relação a estudos e tudo mais, tudo bem, faz dele um grande cidadão, mas não necessariamente por isso ele tem que ser o melhor. Esse argumento é tão enviesado que chega a ser absurdo. Mas até aí tudo certo, a premiação já acabou e tudo tava nos conformes, não é mesmo? O Rodri ganhando, festejando, tudo aquilo nos conformes já esperados. Só que aí o Rodri não conseguiu ficar calado e continuou soltando algumas coisinhas. O vencedor da bola de ouro na controversa premiação, que deixou o brasileiro Vini Júnior em segundo lugar, o volante espanhol Rodri, do Manchester City, afirmou nessa segunda-feira que se dependesse dele, o atacante do Real Madrid ficaria ainda mais atrás no resultado final. Em entrevista à Rádio Cope, o Rodri foi perguntado em quem votaria na bola de ouro se participasse do colégio eleitoral. O espanhol escolheu a si mesmo em primeiro e escolheu um colega de seleção espanhola à frente de Vinícius Júnior. Nas palavras do Rodri, eu votaria em Carvajal em segundo e depois o Vinícius. Confesso que não colocaria Vinícius para a segunda posição. O que mais importa no futebol é regularidade, e em se tratando da minha temporada passada, eu consegui a maior regularidade, por isso me considero um merecedor desse prêmio. O Rodri, que está fora da temporada devido a uma ruptura de ligamento sofrida em setembro, foi escolhido o craque da última Eurocopa, conquistada pela Espanha. O prêmio o levou à condição candidato à bola de ouro, mesmo não tendo tido o mesmo destaque ao longo da temporada, com o Manchester City campeão inglês
vez. O Vinícius, eleito o craque da Champions conquistado pelo Real, terminou a temporada de clubes como favorito ao Ballon d'Or. No dia da premiação, em 28 de outubro, o presidente Florentino recebeu a informação de que Rodri ganharia o troféu e decidiu cancelar o voo e levaria mais de 50 pessoas, incluindo os jogadores, à cerimônia em Paris. Em comunicado oficial, o clube disse que a bola de ouro não respeita o Real Madrid. Rodri continuou: o jogador mais regular dessa temporada foi eu. Talvez não com os picos mais altos, acho que na temporada passada tive momentos mais importantes, mas em regularidade eu creio que sim. Mas quem sou eu para debater se eu merecia? Questionado se considerava sua última temporada melhor do que a anterior, quando marcou o gol do título da Champions do Manchester City, Rodri ponderou que seria difícil repetir aquela campanha, mas que sua última temporada foi melhor pela regularidade. Eu não sei, jamais pensei que poderia repetir uma temporada como a passada, ganhar com a sua equipe, aparecer em momentos importantes, ser decisivo. Repetir isso é muito complicado. Não sei se repetir, mas na minha opinião, tive um nível muito parecido, se não melhor, e pela regularidade, acho que tive um ano melhor. Em outro trecho da entrevista, Rodri disse também que seu colega de Manchester City, o norueguês Erling Haaland, é o jogador que, na sua opinião, mais se aproxima de Messi e Cristiano Ronaldo. O jogador mais determinante do mundo pelos números é Haaland. Além disso, é muito jovem, vai ser determinante durante muitos anos. Diria que é o único jogador que pode se aproximar de Cristiano e Messi. E em recente entrevista em conferência do Real Madrid, Vini Júnior foi perguntado, pela primeira vez após a bola de ouro, como ele realmente está. Vinícius, antes de desembarcar para a seleção brasileira para o jogo de eliminatórias que vai acontecer logo mais, foi perguntado sobre a declaração de Rodri. Respondeu o espanhol e disse estar na sua melhor versão. Ele tem o direito de achar o que quiser, mas quero que esse assunto tenha-se por encerrado. Ele tem direito de achar o que bem entende, mas o que sei é que fiz o meu melhor. Não preciso me autoafirmar para me achar melhor que ninguém. Eu estou muito bem agora. Na última pausa na data FIFA, eu pude ficar em Madrid para me recuperar da última lesão. Eu me recuperei bem e sinto que estou em minha melhor versão. Temos que seguir assim para ajudar a equipe, como na última temporada, e tomara que possamos ganhar muitos títulos para os madridistas, afirmou Vini Júnior em entrevista para Real Madrid TV. Ficou claro que Vinícius Júnior não vai gostar tanto assim do Rodri agora, se é que ambos já tinham alguma proximidade. O Rodri provocou e o Vinícius Júnior respondeu: e é verdade, tem que dar continuidade, a vida já tá seguindo. E Vini tem uma temporada inteira para percorrer pela frente, ou melhor dizendo, já tá conseguindo percorrer do melhor jeito possível. No próprio sábado recente, se liga só o que Vini fez em partida contra o Osasuna. Mesmo quando as coisas não existem e bem para Vinícius, ele dá a cara a tapa. Mesmo quando o Real Madrid passa por uma situação difícil e quando perde um dos principais zagueiros do mundo por conta de uma lesão gravíssima, Vini Júnior chama a responsabilidade e mostra o motivo de ter sido merecidamente cotado ao prêmio de melhor do mundo, injustamente perdido, mas segue mais uma vez sendo o diferencial do Real Madrid. O mais curioso é que um jornalista admitiu que errou com Vini Júnior. Pois é, a France Football, revista francesa responsável pelo prêmio da Bola de Ouro, revelou nesse sábado os votos dos jurados do prêmio. E um fato chamou a atenção: 3 países ignoraram Vini Júnior, que era considerado um dos favoritos. O brasileiro ficou em segundo e esses votos poderiam ter sido determinantes. Um dos jornalistas que não colocaram Vini Júnior no top 10 é o finlandês Juha Kanerva, que admitiu a falha e mostrou uma forma de arrependimento. Meu erro é técnico, vou renunciar ao júri da Bola de Ouro, afirmou nas redes sociais depois que o tema veio à tona. Na votação, cada jurado, 100 jornalistas das 100 melhores seleções do ranking da FIFA, seleciona 10 jogadores em ordem decrescente e recebem 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 e 1 ponto, respectivamente, de acordo com a posição escolhida. A diferença de Rodri para Vinícius foi de apenas 41 pontos. Além do jornalista finlandês, os representantes de El Salvador, voto de Bruno Porzio, e da Namíbia, voto de Sheferi Nicodemos, deixaram o brasileiro fora da zona de premiação. Isso chega a beirar o revoltante, apesar, claro, que temos que seguir a vida e o próprio Vini Júnior tá seguindo a dele, do melhor jeito possível, Vini Júnior de ser. Quando o Real precisa, não tem jeito, o cara aparece. Em mais uma atuação espetacular de Vini, o Real atropelou o Osasuna por 4-0 no Bernabéu, em jogo válido pela 13ª rodada de La Liga. Com o hat-trick do brasileiro e o primeiro gol de Jude Bellingham em toda a temporada, os merengues afastaram uma fase ruim na temporada e seguem na busca pelo líder Barcelona, que ainda joga na rodada. Apesar de ter tido pouco mais de 45 minutos, o primeiro tempo teve um enredo digno de cinema. Os primeiros 30 foram marcados por sustos com as lesões de Rodrigo e Militão. O clima parecia pesado em somatório, com a sequência de derrotas do time. Porém, aos 34 minutos, o Vini surgiu para dar tranquilidade aos donos da casa, e 8 minutos depois, o Bellingham recebeu um lançamento
lançamento primordial de Raul Asensio, substituto de Militão, e conferiu uma cavadinha espetacular. Com 2-0 no placar, o time voltou para o segundo tempo leve e tranquilo. A vitória encaminhada facilitou o jogo madridista, principalmente com o astro brasileiro, que com outros 2 gols, um deles um golaço após driblar o goleiro adversário, teve sua primeira grande atuação após ser derrotado na disputa pela Bola de Ouro. Em geral, o Real Madrid dá indícios que pode deixar um mau momento na temporada para trás. Antes, na seca, o Bellingham voltou a balançar as redes e Vini Júnior não dá o menor sinal de ter sentido a derrota na votação que levou. Já são 4 gols desde o vice na Bola de Ouro e contando. O próprio Carleto nunca teve dúvidas da capacidade de Vinícius e em entrevista afirmou o seguinte: para nós, Vinícius Júnior é o jogador que marca a diferença em campo. Hoje ele voltou a fazer as coisas especiais, iguais já fez outras vezes, apontou o Ancelotti. O episódio da Bola de Ouro é um pequeno detalhe que não afetou em nada. Vini é um jogador que faz e seguirá fazendo diferença. Ele é muito importante para nós, completou. Depois, em sua conta oficial no X, Carleto postou uma foto do abraço em Vini Júnior e se declarou ao comandante: "Te quiero, Vini. Te amo, Vini", escreveu o treinador. Na coletiva, Ancelotti também falou sobre a má fase de Mbappé, que passou em branco nesse sábado, um dia depois de não ser convocado pela seleção da França. Ele tentou de tudo hoje, fez combinações muito boas, não marcou nas últimas partidas, mas fará seus gols mais cedo ou mais tarde. Hoje marcaram Vinícius e Bellingham, mas na próxima partida pode ser ele. O fato é que estou orgulhoso do desempenho do Vinícius Júnior. Aliás, a imprensa espanhola também tratou de se enlouquecer com o Vini após o hat-trick, deu nota 10. O Diário AS, Jornal de Madrid, escreveu que os torcedores presentes no Bernabéu viram uma versão imparável de Vinícius. Outro ponto destacado foi o gesto do camisa 7 após marcar o primeiro gol do jogo. Na comemoração, o brasileiro correu e apontou em direção a Ancelotti. Ambos se abraçaram e celebraram juntos. Deixou o campo aos 75 minutos, aplaudido de pé pelos 3 gols, e viu o Endrick entrar em seu lugar. Foi uma verdadeira atuação de recital de Vinícius Júnior e certamente aqueles que o admiram estão muito orgulhosos. Para a Bola de Ouro, foi uma grande resposta à total injustiça. Vini Júnior está Vini, nunca deixou se abater e vai continuar assim. Comente aqui o que você achou, deixa seu like, se inscreva no canal e claro, que você jamais perca vídeos do Zefute. É um grande prazer te ver aqui e eu te vejo, claro, no próximo vídeo. Valeu!